Bem, agora também, dando continuidade agora às leituras aqui do Ensaio sobre a Origem das Línguas, de Jean-Jacques Rousseau. Já estamos no capítulo 10, prosseguindo a leitura. Então aqui, capítulo 10, a formação das línguas do norte. Formação das línguas do norte. Capítulo 10. Com o passar do tempo, todos os homens se tornam semelhantes uns aos outros, mas a ordem de seu progresso nem sempre é a mesma. Com o passar do tempo, todos os homens se tornam semelhantes uns aos outros, mas a ordem de seu progresso nem sempre é a mesma. Nos climas meridionais, em que a natureza é pródiga, as necessidades nascem das paixões. Nos países frios, em que ela é avara, as paixões nascem das privações, e as línguas, tristes filhas da necessidade, ressentem-se de sua dura origem. Por mais que o homem se acostume às intempéries dos ventos, do frio, da doença e mesmo da fome, há um ponto, no entanto, em que a natureza sucumbe. Nas garras dessas cruéis provações, tudo o que é fraco perece. O restante se fortalece, não há meio termo entre o vigor e a morte. Vem daí a robustez dos povos setentrionais. Não foi o clima que os fez assim, ele só influencia os que já o eram, e não admira que as crianças herdem a boa constituição dos pais. Por aí se vê que homens mais robustos devem ter órgãos menos delicados, que suas vozes devem ser mais ásperas e mais fortes. Bernard Lamy, Rhétorique ou Arte de Parler, livro 1. Bernard Lamy, Rhétorique ou Arte de Parler. Por aí se vê que homens mais robustos devem ter órgãos menos delicados, que suas vozes devem ser mais ásperas e mais fortes. Quanta diferença entre as inflexões oriundas dos movimentos da alma e os gritos arrancados pelas necessidades físicas. Nesses climas tenebrosos, em que tudo morre durante 9 meses do ano, e se o sol aquece o ar por poucas semanas, é para lembrar aos habitantes de quais bens eles serão privados e prolongar sua miséria. Nesses lugares em que tudo o que a terra dá é por força do trabalho, e a fonte da vida parece estar mais nos braços do que no coração, os homens, incessantemente ocupados com a obtenção de sua subsistência, mal concebem que haveria lugares mais amenos, em que tudo se limitaria à impulsão física, em que a ocasião faria a escolha e a facilidade indicaria a preferência. A ociosidade que nutre as paixões dá lugar ao trabalho que as reprime. Antes de conceber uma vida venturosa, é preciso conceber a sobrevivência. A necessidade recíproca é bem mais eficaz para reunir os homens do que o sentimento. A sociedade somente se forma por meio do artifício. A constante ameaça da morte não permite que os homens se restringam à língua do gesto. Suas primeiras palavras não foram amai-me, mas ajudai-me. Suas primeiras palavras não foram amai-me, mas ajudai-me. Essas duas expressões, ame-moi, aide-moi, embora muito semelhantes, pronunciam-se com entonação bem diferente. Nada havia a sentir, tudo havia a compreender. Não se tratava de energia, mas de clareza. Aimez-moi, aidez-moi. O acento que o coração não fornecia foi substituído por articulações fortes e sensíveis. E se na forma da linguagem houve alguma impressão natural, essa impressão contribuiu para enrijecê-la ainda mais. Não que os homens setentrionais sejam desprovidos de paixão, apenas têm paixões de outra espécie. As paixões dos países quentes são voluptuosas, dizem respeito ao amor e à lassidão. A natureza faz tanto pelos habitantes que quase não lhes deixa o que fazer. Um asiático dar-se-á por satisfeito se tiver mulheres e descanso.
Já no norte, onde os habitantes despendem energias com um solo inóspito, homens submetidos a uma necessidade tão premente irritam-se facilmente. Qualquer coisa que se faça perto deles os inquieta. Como só subsistem com dificuldade, quanto mais pobres, mais são apegados ao pouco que têm. Abordá-los é atentar contra a sua vida. Vem daí esse temperamento irascível, sempre pronto a voltar-se em fúria contra tudo o que os agrida. As emissões mais naturais de sua voz são as da cólera e das ameaças, acompanhadas de articulações fortes que as tornam ásperas e enrijecidas. Já no norte, onde os habitantes despendem energias com um solo inóspito, homens submetidos a uma necessidade tão premente irritam-se facilmente. Qualquer coisa que se faça perto deles os inquieta. Como só subsistem com dificuldade, quanto mais pobres, mais são apegados ao pouco que têm. Abordá-los é atentar contra a sua vida. Vem daí esse temperamento irascível, sempre pronto a voltar-se em fúria contra tudo o que os agrida. As emissões mais naturais de sua voz são as da cólera e das ameaças, acompanhadas de articulações fortes que as tornam ásperas e enrijecidas. Capítulo 11. Reflexões sobre essas diferenças. Tais são, em minha opinião, as causas físicas mais gerais da diferença característica entre as línguas primitivas. As do Mediterrâneo devem ser vivas, sonoras, acentuadas, eloquentes, e não raro obscuras por força de sua energia. As do Norte devem ser rijas, rudes, articuladas, gritadas, monótonas e claras, mais por força das palavras do que de uma boa construção. As línguas modernas, 100 vezes misturadas e fundidas, preservam algo dessas diferenças. O francês, o inglês e o alemão são a língua privativa de homens que se auxiliam uns aos outros, que raciocinam entre si com sangue frio, ou de pessoas coléricas que se irritam. Mas os sacerdotes dos deuses que anunciam os mistérios sagrados, os sábios que dão leis a seus povos, os chefes que se dirigem à multidão devem falar o árabe ou o persa. O turco é uma língua setentrional, notas do autor. Nossas línguas valem mais escritas do que faladas, e as lemos com mais prazer do que as ouvimos. Ao contrário, as línguas orientais escritas perdem sua vida e seu calor. As palavras trazem o sentido pela metade, a força concentra-se por inteiro nos acentos. Julgar o gênio dos orientais por seus livros é como pintar uma pessoa a partir de seu cadáver. Para avaliar as ações dos homens, seria preciso tomá-las em todas as suas relações, algo que não somos ensinados a fazer. Quando nos colocamos no lugar de outros, o fazemos sempre tal como somos modificados, e não como eles devem sê-lo. E quando pensamos julgá-los com a razão, não fazemos mais do que comparar os preconceitos deles com os nossos. Alguém que saiba ler um pouco de árabe sorri ao folhear o Corão. Mas se o ouvisse declamado por Maomé em pessoa, nessa língua eloquente e cadenciada, com essa voz sonora e persuasiva que seduzia o ouvido antes do coração, e que sem cessar animava as sentenças com o acento do entusiasmo, se prostraria contra o chão, gritando: Profeta, enviado de Deus! Levai-nos à glória, ao martírio, queremos lutar e morrer por vós. Se o fanatismo nos parece sempre risível, é porque não temos articulações vocais com as quais ele possa se fazer entender. Nossos fanáticos não chegam a ser fanáticos autênticos. No fundo, não passam de velhacos ou tolos. Em lugar de inflexões para os inspirados, nossas línguas têm apenas gritos para os possuídos pelo diabo. Que legal, cara. Interessante aqui, ó. Nossos fanáticos não chegam a ser fanáticos autênticos. No fundo, não passam de velhacos ou tolos. Em lugar de inflexões para os inspirados,
Nossas línguas têm apenas gritos para os possuídos pelo diabo. Compare-se ao estúpido muçulmano que figura no discurso sobre as ciências e as artes, primeira parte neste volume, página 40. Capítulo 12, Origem da música. Que este capítulo e os dois seguintes abordam de modo analítico uma questão que Rousseau trata historicamente no fragmento Origem da melodia. Ali pode-se ler, não examinarei, como faz Lucrécio, se a invenção do canto do homem se deve à imitação do canto dos pássaros, ou se, conforme Diodoro, à imitação do vento que sopra entre os juncos do Nilo, tampouco se o próprio eco, após ter assustado os homens por tanto tempo, não teria enfim contribuído para entretê-lo e os instruir. Essas conjecturas incertas não têm nada a contribuir à perfeição da arte e desagradam-me pesquisas relativas à antiguidade das quais os modernos não possam colher algum fruto. De resto, é inútil recorrer a causas alheias para efeitos que se podem deduzir da própria natureza das coisas, como é o caso dessa modificação da voz que se chama canto, que deve naturalmente nascer e se formar com a língua. Pois é muito claro que cada língua, em seu nascimento, deve suprir as articulações menos numerosas com sons mais modificados, substituir em seguida por inflexões e acentos as palavras e sílabas, e tanto mais cantar quanto menos falem. Pois é muito claro que cada língua, em seu nascimento, deve suprir as articulações menos numerosas com sons mais modificados, substituir em seguida por inflexões e acentos as palavras e sílabas, e tanto mais cantar quanto menos falem. Origem da música. Com as primeiras vozes formaram-se as primeiras articulações ou os primeiros sons, dependendo do que era ditado pelo gênero da paixão. Na cólera arranca gritos ameaçadores que a língua e o palato articulam, mas a voz da ternura é mais doce. A epiglote a modifica e essa voz torna-se um som. Nela, os acentos são mais frequentes ou mais raros, as inflexões mais ou menos agudas, dependendo do sentimento que esteja ligado a eles. Assim, a cadência e os sons nascem com as sílabas, a paixão dá a palavra a todos os órgãos e com seu brilho adorna a voz. Os versos, os cantos e a fala têm uma origem comum. Em torno das fontes de que falei, os primeiros discursos foram as primeiras canções. O retorno periódico e cadenciado do ritmo, as inflexões melodiosas dos acentos trouxeram à luz a poesia e a música, juntamente com a língua, ou antes, tudo isso era a própria língua, mesmo nos climas e tempos venturosos em que as únicas necessidades prementes que exigiam a colaboração alheia eram as engendradas pelo coração. O retorno periódico e cadenciação do ritmo, as inflexões melodiosas dos acentos trouxeram à luz a poesia e a música, juntamente com a língua, ou antes, tudo isso era a própria língua, mesmo nos climas e tempos venturosos em que as únicas necessidades prementes que exigiam a colaboração alheia eram as engendradas pelo coração. Relatos. As primeiras histórias, as primeiras arengas, as primeiras leis foram em verso. Atinou-se primeiro com a poesia, depois com a prosa. É necessário que tenha sido assim, pois as paixões falariam antes da razão. O mesmo aconteceu com a música. No início, outra música não havia além da melodia, nem outra melodia além da variação do som da fala. Os acentos formavam o canto, as quantidades formavam a medida, e falava-se tanto através de sons e ritmo quanto de articulações e vozes. Dizer e cantar eram o mesmo, afirma Estrabão, o que mostra, ele acrescenta, que a poesia é a fonte da eloquência.
Estrabão, Geografia, livro 1, citado por Dibot. Réflexion critique, livro 1. Ilami, Rhétorique, livro 1. 10, 62, 82, 10, 82. Architas atque Aristoxenes etiam subjectam grammaticam musicae putaverunt, et eosden utriusque rei praeceptores fuisse, cum sophoron ostendi, cum sophron ostendi, memorum quidem scriptor sed quem Plato adeu proabit, ut suppositus capiti libros eius, cum morretur abuisse credatur, tum eupolis apud quem prodamus et musicem scire nisi litteras docet, et maricas qui est hyperbolus, nihil se ex musicis scire nisi litteras confitetur. Quintiliano, Instituição Oratória. Realmente, se Arquitas e Eveno também consideraram a gramática dependente da música, e Sófron mostrou que ambos foram professores das duas, tendo sido o autor de comédias, mas que Platão aprovou a ponto de se acreditar que, ao morrer, tenha colocado os livros dele sobre a cabeça. E ainda Eupolis, junto ao qual Pródamo ensinou música e letras, refere que Máricas, que é o apelido de Hipérbolo, reconhece que nada sabe sobre música a não ser os elementos fundamentais. Notas do autor. É preciso acrescentar que uma e outra tiveram uma fonte comum e foram no início uma e a mesma coisa. Considerando os laços que ligavam as primeiras sociedades, admira que se pusessem em verso as primeiras histórias e fossem cantadas as primeiras leis. Surpreende que os primeiros gramáticos submetessem sua arte à música e fossem professores de ambas. Uma língua que só tem vozes e articulações tem apenas metade de sua riqueza. Ela traduz ideias, isso é verdade. Mas para que traduzisse sentimentos, imagens, precisaria ter um ritmo e sons, vale dizer uma melodia. É o que tinha a língua grega, é o que falta à nossa. Não nos cansamos de admirar os prodígios efeitos. Não nos cansamos de admirar os prodigiosos efeitos da eloquência, da poesia e da música dos gregos. Esses efeitos simplesmente não se encaixam em nossa cabeça, pois não experimentamos nada de parecido com eles. E tudo o que podemos fazer a respeito, ao vê-los tão bem atestados, é acreditar em sua existência, num gesto de confiança para com nossos doutos. Aqui. Sem dúvida é preciso ter em conta que os gregos exageraram, mas seria conceder demais ao preconceito moderno levar essas deduções a ponto de as diferenças desaparecerem por completo. Ao tempo de Anfion e de Orfeu, diz o abade de Terrasson, quando a música dos gregos se encontrava no mesmo ponto em que ela hoje se encontra nos vilarejos mais afastados de nossa capital, ela interrompia o curso dos rios, envergava os carvalhos e movia os rochedos. Ela interrompia o curso dos rios, envergava os carvalhos e movia os rochedos. Em nossos dias, ela chegou a um ponto de perfeição bastante elevado, agrada-nos sobremaneira e compreendemos suas belezas, mas deixa tudo em seu lugar. O mesmo se aplica aos versos de Homero, esse poeta nascido em tempos que, comparado aos que se seguiram, rescindiam a infância do gênero humano. Seus versos provocavam êxtase. Hoje contentamo-nos em apreciar e estimar os bons poetas. La philosophie applicable à tous les objets de l'esprit e de la raison. Não se pode negar que o abade de Terrasson tem laivos de filosofia,
mas certamente não os exibe em uma passagem como essa. Notas do autor. La philosophie applicable La philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison. La philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison. Após ter traduzido o melhor que pôde em notas de nossa música algumas peças musicais gregas, Burete teve a ingenuidade de executá-las na Academia de Belas Letras e os acadêmicos tiveram a paciência de escutá-las. Admira-me uma experiência como essa num país cuja música é indecifrável para qualquer outra nação. Ofereci um monólogo de ópera francesa a ser executado por músicos estrangeiros de vossa escolha. Eu vos desafio a reconhecer uma nota que seja. E, no entanto, são esses mesmos franceses que pretendem julgar a melodia de uma ode de Píndaro musicada há 2000 anos. Li em algum lugar que índios da América, ao verem os efeitos espantosos das armas de fogo, lançaram ao chão balas de mosquete e depois, atirando-as ao longe e emitindo um ruído sonoro com a boca, surpreenderam-se por não terem matado ninguém. Nossos oradores, nossos músicos, nossos doutos são como esses índios. O prodígio não consiste em que não fizéssemos mais com a nossa música o que os gregos faziam com a deles, e sim que com instrumentos tão diferentes produzíssemos os mesmos efeitos. Capítulo 13 da melodia. Aqui a nota do autor: Pierre Jean Burete, membro da Academia e autor de dissertações sobre música publicadas no jornal dessa instituição a partir de 1774. Para este capítulo e o seguinte, ver os verbetes que Rousseau escreveu para a enciclopédia, Melodia, Harmonia e outros, disponíveis no volume 5 da edição brasileira em tradução de Fábio e Azóchima. Capítulo 13 da melodia. Ninguém duvida que o homem é modificado por seus sentidos, mas por não distinguirmos as modificações, confundimos suas causas, concedemos demais ou pouco ao império das sensações, não vemos que muitas vezes elas não nos afetam simplesmente como meras sensações, mas como signos ou imagens, e que seus efeitos morais têm também causas morais. Assim como os sentimentos que a pintura excita em nós não vêm das cores, o império da música sobre nossas almas não é obra dos sonhos. Belas cores bem nuançadas são um prazer para a vista, mas esse prazer é pura sensação. O que dá a essas cores uma vida, uma alma, é o desenho, é a imitação. As paixões que elas expressam vêm comover as nossas. Os objetos que elas representam vêm nos afetar. O interesse e o sentimento não têm a ver com as cores. Os traços de um quadro comovem-nos também numa estampa. Abandonai esses traços no quadro, as cores nada mais farão. A melodia é para a música precisamente o que o desenho é para a pintura. É ela que marca os traços e as figuras, em relação aos quais acordes e sons são meras cores. Alguém diria, porém, que a melodia não é mais do que uma sucessão de sons, sem dúvida, mas o desenho também não é mais do que um arranjo de cores. O orador serve-se de tinta para redigir seus discursos. Vale dizer que a tinta é um preparado muito eloquente? Supondo em um país em que não houvesse ideia alguma do desenho, no qual muitas pessoas que passassem a vida a combinar, misturar e nuançar as cores acreditassem ser excelentes pintores. Essas pessoas raciocinariam a respeito da nossa pintura precisamente como raciocinamos a respeito da música dos gregos. Quando falássemos a elas da emoção que nos causam os belos quadros e do encanto de nos encontrarmos diante de um tema patético,
Os doutos se aprofundariam na matéria, comparariam suas cores às nossas, examinariam se o nosso verde é mais tenro e se o nosso vermelho é mais brilhante. Investigariam quais combinações de cores podem provocar o choro, quais a cólera. Os burrete desse país agrupariam sobre alguns tecidos esfarrapados fragmentos desfigurados de nossos quadros e depois se perguntariam, surpresos, o que há de tão maravilhoso nesses coloridos. Aqui, o que é apto a provocar a comoção e a despertar sentimentos de piedade, comiseração ou simpatia. Trata-se de um efeito característico da poesia trágica que Rousseau aplica à música. Se numa nação vizinha à nossa começasse a se formar um traço, um esboço de desenho, uma figura ainda imperfeita, tudo isso passaria por rabiscos, por uma pintura caprichosa e barroca, e nos ateríamos para proteger o gosto a esse belo simples, que na verdade nada expressa, mas no qual reluzem esplêndidas nuances, grandes placas bem coloridas, extensas gradações de tintas, sem nenhuma linha a separá-las umas das outras. Finalmente, por força do progresso, talvez, chegar-se-ia ao experimento do prisma, e não demoraria para que algum artista estabelecesse, com base nele, um esplêndido sistema. Diria ele aos seus: senhores, para filosofar corretamente é preciso remontar às causas físicas. Eis a decomposição da luz, eis todas as cores primitivas, eis as relações entre elas, suas proporções, eis os verdadeiros princípios do prazer que vos é dado pela pintura. Todas estas palavras misteriosas, desenho, representação, figura, são pura charlatanice dos pintores franceses que, com suas imitações, pensam dar não sei quais movimentos à alma, quando sabemos que ela tem apenas duas sensações. Dizem-vos maravilhas desses quadros, mas vede agora as minhas tintas. Pode ser que os pintores franceses tenham observado o arco-íris. Pode ser que tenham recebido da natureza um gosto pela nuance e um instinto pelo colorido. Quanto a mim, mostro-vos os grandes, os verdadeiros princípios da arte. Que digo eu da arte? De todas as artes, senhores, de todas as ciências. A análise das cores, o cálculo das refrações do prisma, são as únicas relações exatas que existem na natureza, são a regra de todas as relações. A análise das cores, o cálculo das refrações do prisma são as únicas relações exatas que existem na natureza, são a regra de todas as relações. Ora, tudo no universo é relação. Sabe-se assim tudo quando se sabe pintar, sabe-se tudo quando se sabe combinar cores. O que diríamos a um pintor tão desprovido de sentimento e de gosto a ponto de raciocinar desse jeito e limitar estupidamente ao aspecto físico de sua arte o prazer que nos é propiciado pela pintura? Aqui. O que diríamos a um pintor tão desprovido de sentimento e de gosto a ponto de raciocinar desse jeito e limitar estupidamente ao aspecto físico de sua arte o prazer que nos é propiciado pela pintura? Que diríamos ao músico que, repleto de preconceitos semelhantes, visse na harmonia a única fonte dos grandes efeitos da música? Condenaríamos um deles a colorir assoalhos, o outro a compor óperas francesas. É ver cartas sobre a música francesa. Essa unidade de melodia parece-me ser uma regra indispensável, não menos importante para sua música que a unidade de ação numa tragédia, pois está fundamentada no mesmo princípio e é dirigida para o mesmo objeto que esta. Por isso, todos os compositores italianos se atêm a ela com um cuidado que, às vezes, se degenera em afetação, e por pouco que se tenha refletido a respeito,
percebe-se que é dela que a música obtém o principal efeito. Nessa grande regra deve-se buscar a causa dos frequentes acompanhamentos em uníssono observados na música italiana, e que, fortalecendo a ideia do canto, fazem com que os sons sejam ao mesmo tempo mais bem moldados, mais doces e menos fatigantes para a voz. Esses uníssonos são simplesmente impraticáveis na nossa música, exceto por alguns caracteres de determinadas áreas expressamente destinadas para isso. Uma área patética francesa seria insuportável se acompanhada dessa maneira, pois nela o caráter da música vocal e o caráter da música instrumental são diferentes, e não podemos, sem atentar contra a melodia e o gosto, aplicar a uma as expressões que convêm à outra. Sem contar que, pelo fato de o ritmo ser sempre vago e indeterminado, sobretudo nas áreas lentas, os instrumentos e a voz jamais poderiam concordar ou mandar com uniformidade suficiente para produzir em conjunto um efeito agradável. Portanto, assim como a pintura não é a arte de combinar cores de maneira agradável para a vista, a música tampouco é a arte de combinar sons de maneira agradável para o ouvido. Se elas se reduzissem a isso, estariam ambas no rol das ciências naturais e não no das belas artes. Somente a imitação pode elevá-las a essa classe. Ora, o que faz da pintura uma arte da imitação? O desenho. E o que faz da música outra arte do mesmo gênero? A melodia. Capítulo 14 da harmonia. A beleza dos sons pertence à natureza. Seu efeito é puramente físico, resulta do concurso das múltiplas partículas de ar postas em movimento pelo corpo sonoro e por todas as suas alíquotas, talvez ao infinito. O todo em conjunto oferece uma sensação agradável. Todos os homens do universo sentem prazer ao escutar belos sons. A beleza dos sons pertence à natureza. Seu efeito é puramente físico, resulta do concurso das múltiplas partículas de ar postas em movimento pelo corpo sonoro e por todas as suas alíquotas, talvez ao infinito. O todo em conjunto oferece uma sensação agradável. Todos os homens do universo sentem prazer ao escutar belos sons. Mas se esse prazer não for animado por inflexões melodiosas familiares, ele não será delicioso e não se transformará em voluptuosidade. Mas se esse prazer não for animado por inflexões melodiosas familiares, ele não será delicioso e não se transformará em voluptuosidade. Os mais belos cantos, em nossa opinião, tocariam sempre mediocremente em um ouvido não acostumado a eles. É uma língua e é preciso ter o seu dicionário. A harmonia propriamente dita encontra-se numa situação ainda menos favorável. Por só ter belezas de convenção, não é agradável sob nenhum aspecto a ouvidos que não tenham sido preparados para ela, e é preciso um longo hábito para senti-la e apreciá-la. Ouvidos rústicos só escutam ruído em nossas consonâncias. Quando as proporções naturais são alteradas, não admira que o prazer natural deixe de existir. Um som traz consigo todos os sons harmônicos que lhe são concomitantes nas relações de força e de intervalo que devem ter entre si para lhe dar a mais perfeita harmonia de que é suscetível. Um som traz consigo todos os sons harmônicos que lhe são concomitantes, nas relações de força e de intervalo que devem ter entre si para lhe dar a mais perfeita harmonia de que é suscetível. Acrescentai a terça ou a quinta ou outra consonância qualquer, não as estareis de fato acrescentando, e sim redobrando-a. Mantereis a relação de intervalo, mas alterareis a de força. Ao reforçar uma consonância, mas não as demais, rompereis a proporção.
Por quereres fazer melhor que a natureza, fareis mal. Vossos ouvidos e vosso gosto foram corrompidos por uma arte equivocada. Não há outra harmonia natural além do uníssono. O senhor Rameau alega que os registros mais altos de certa simplicidade sugeririam naturalmente seus baixos. O senhor Rameau alega que os registros mais altos de certa simplicidade sugeririam naturalmente seus baixos e que um homem que tenha o ouvido apurado, ainda que não exercitado, entonaria naturalmente esse baixo. É um preconceito de músico universalmente desmentido pela experiência. Alguém que nunca tenha ouvido um baixo ou uma harmonia não apenas não poderia encontrar por si essa harmonia ou esse baixo, como estes o desagradariam, caso lhe fossem mostrados, e ele preferiria infinitamente o simples uníssono. Jean-Philippe Rameau, Traité de l'harmonie, Nouveau système de musique théorique, Génération harmonique, 1737. 1737. Ver a carta d'Alembert neste volume. Ok. Ainda que as relações entre os sons e as leis da harmonia fossem calculadas por 1000 anos, como pretender que essa arte seja uma arte de imitação? Onde está o princípio dessa pretensa imitação? De que a harmonia ela é o signo. O que haveria de comum entre os acordes e as nossas paixões? Que a mesma questão seja posta a propósito da melodia, e a resposta virá por si mesma, pois se encontra de antemão no espírito dos leitores. A melodia, ao imitar as inflexões da voz, exprime as queixas, os gritos de dor ou de alegria, as ameaças, os lamentos. Ela dispõe de todos os signos vocais de paixões, imita os acentos das línguas e os torneamentos que cada idioma afeta quando de certos movimentos da alma. Ela não se restringe a imitar, fala, e sua linguagem articulada, porém viva, ardente, passional, é 100 vezes mais enérgica do que a própria fala. Nasce aí a força das imitações musicais, nasce aí o império do canto sobre os corações sensíveis. A harmonia pode concorrer com ele em certos sistemas, ao ligar a sucessão dos sons mediante algumas leis de modulação, ao tornar mais justas as entonações, ao levar ao ouvido um testemunho preciso dessa justeza, ao aproximar e fixar inflexões inapreciáveis em intervalos consonantes e ligados. Mas por também impor entraves à melodia, ela a priva de energia de expressão, suprime o acento passional e o substitui pelo intervalo harmônico. Submete os cantos a apenas 2 modos, que deveriam ter tantos quantos são os tons oratórios. Suprime e destrói as multidões de sons ou de intervalos que não entram em seu sistema. Numa palavra, ela separa o canto da fala, a ponto de as duas linguagens se combaterem, se contrariarem, se privarem mutuamente de todo o caráter de verdade e não se deixarem reunir, sem absurdo, a propósito de um tema patético. Daí que o povo considere sempre ridículo que se exprimam, mediante o canto, as paixões fortes e sérias, pois sabe que em nossas línguas essas paixões não têm inflexões musicais. Sabem que os homens do norte, não mais do que os cisnes, não morrem quando cantam. Muito belo esse texto aqui. A harmonia por si mesma é insuficiente mesmo para as expressões que parecem depender apenas dela. Simples acordes traduzem mal o trovão, o murmúrio das águas, os ventos, as tempestades. Não importa o que se faça, o ruído sozinho nada diz ao espírito. É preciso que os objetos falem para que sejam entendidos.
É preciso sempre, em toda imitação, que uma espécie de discurso supra a voz da natureza. O músico que queira traduzir ruído por ruído se equivoca, desconhece a fraqueza bem como a força de sua arte. Ele a julga, porém sem gosto e sem luzes. Todavia, se lhe ensinares que é preciso traduzir o ruído pelo canto, ainda que pretendesse fazer rãs coacharem, antes seria preciso fazê-las cantar. Pois não é suficiente que imite, é preciso que seja tocante e prazeroso, sem o que sua enfadonha imitação não será nada, e por não interessar a ninguém, não causará nenhuma impressão. Vou ler novamente aqui esse texto, né? É bonito aqui essa parte. Ele fala que a música, como eu diria, o acento que o coração não fornecia foi substituído por articulações fortes e sensíveis, e se na forma da linguagem houve alguma impressão natural, essa impressão contribuiu para enrijecê-la ainda mais. Aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Estribão. Estrabão aqui, ó, do 70. Deixa eu ver aqui, ó. As primeiras histórias, as primeiras arengas, as primeiras leis foram em verso. Atinou-se primeiro com a poesia, depois com a prosa. É necessário que tenha sido assim, pois as paixões falariam antes da razão. O mesmo aconteceu com a música. No início, outra música não havia além da melodia, nem outra melodia além da variação do som da fala. Os acentos formavam o canto, as quantidades formavam a medida, e falava-se tanto através de sons e ritmo, quanto de articulações e vozes. Dizer e cantar eram um mesmo, afirma Estrabão, o que mostra, ele acrescenta, que a poesia é a fonte da eloquência. É preciso acrescentar que uma e outra tiveram uma fonte comum e foram no início uma e a mesma coisa. Considerando os laços que ligavam as primeiras sociedades, admira que se pusessem em verso as primeiras histórias e fossem cantadas as primeiras leis. Surpreende que os primeiros gramáticos submetessem sua arte à música e fossem professores de ambas. Uma língua que só tem vozes e articulações tem apenas metade de sua riqueza. Ela traduz ideias, isso é verdade, mas para que traduzisse sentimentos, imagens, precisaria ter um ritmo e sons. Vale dizer, uma melodia. É o que tinha a língua grega, é o que falta à nossa. Deixa eu ver aqui. Interessante. Então, a melodia. Então, voltando aqui, está no capítulo 14, que nossas sensações mais vivas geralmente atuam através de impressões morais. É um pouco antes aqui, quando fala da harmonia, ok? Então, que a mesma questão seja posta a propósito da melodia, e a resposta virá por si mesma, pois se encontra de antemão no espírito dos leitores. A melodia, ao imitar as inflexões da voz, exprime as queixas, os gritos de dor ou de alegria, as ameaças, os lamentos. Ela dispõe de todos os signos vocais de paixões. Imita os acentos das línguas e os torneamentos que cada idioma afeta quando de certos movimentos da alma. Ela não se restringe a imitar. Fala, e sua linguagem articulada, porém viva, ardente e passional, é 100 vezes mais enérgica do que a própria fala. Nasce aí a força das imitações musicais, nasce aí o império do canto sobre os corações sensíveis. A harmonia pode concorrer com ele em certos sistemas,
ao ligar a sucessão dos sons mediante algumas leis de modulação, ao tornar mais justas as entonações, ao levar ao ouvido um testemunho preciso dessa justeza, ao aproximar e fixar inflexões inapreciáveis em intervalos consonantes e ligados, mas por também impor entraves à melodia, ela a priva de energia e de expressão, suprime o acento passional e o substitui pelo intervalo harmônico, submete os cantos a apenas dois modos, que deveriam ser tantos quantos são os tons oratórios. Que deveria ter tantos quantos são os tons oratórios, suprime e destrói as multidões de sons ou de intervalos que não entram em seu sistema. Numa palavra, ela separa o canto da fala, a ponto de as duas linguagens se combaterem, se contrariarem e se privarem mutuamente de todo caráter de verdade e não se deixarem reunir sem absurdo a propósito de um tema patético. Daí que o povo considere sempre ridículo que se exprimam mediante o canto as paixões fortes e sérias, pois sabe que em nossas línguas essas paixões não têm inflexões musicais. Sabem que os homens do norte, não mais do que os cisnes, não morrem quando cantam. A harmonia por si mesma é insuficiente mesmo para as expressões que parecem depender apenas dela. Simples acordes traduzem mal o trovão, o murmúrio das águas, os ventos, as tempestades. Não importa o que se faça, o ruído sozinho nada diz ao espírito. É preciso que os objetos falem para que sejam entendidos. É preciso sempre, em toda imitação, que uma espécie de discurso supra a voz da natureza. O músico que queira traduzir ruído por ruído se equivoca, desconhece a fraqueza bem como a força de sua arte. Ele a julga, porém sem gosto e sem luzes. Todavia, se lhe ensinardes que é preciso traduzir o ruído pelo canto, ainda que pretendesse fazer rãs coacharem, antes seria preciso fazê-las cantar. Alusão ao coro de rãs da ópera Platée ou Junon Jalouse, 1745, de Rameau, ato 1, cena 4. Pois não é suficiente que imite, é preciso que seja tocante e prazeroso, sem o que sua enfadonha imitação não será nada, e por não interessar a ninguém, não causará nenhuma impressão. Capítulo 15. Que nossas sensações mais vivas geralmente atuam através de impressões morais. Que nossas sensações mais vivas geralmente atuam através de impressões morais. Enquanto se insiste em considerar os sons apenas pela vibração que eles excitam em nossos nervos, permanecer-se-á desprovido dos verdadeiros princípios da música e do seu poder sobre os corações. Os sons da melodia atuam sobre nós não somente como sons, mas também como signos de nossas afecções, de nossos sentimentos. Eles excitam em nós os movimentos que expressam e cuja imagem reconhecemos neles. Percebe-se algo desse efeito moral até nos animais. O latido de um cão provoca o latido de outro. Se o meu gato me ouve a imitar seu miado, ao mesmo instante o vejo atento, inquieto, agitado. Tão logo percebe que sou eu, acalma-se e permanece tranquilo. Mas porque essa diferença de impressão, dado que não há nenhuma diferença na vibração das fibras, e ele mesmo de início se enganara. Se o grande império de nossas sensações sobre nós não se deve a causas morais, porque somos tão sensíveis a impressões que, para os bárbaros, são nulas. Porque nossas músicas mais tocantes não passam de um ruído vão para o ouvido de um caraíba. Porque nossas músicas mais tocantes não passam de um ruído vão para o ouvido de um caraíba.
Se os seus nervos são da mesma natureza que os nossos, por que não vibram como os nossos? Porque essas mesmas vibrações afetam tanto a uns e tão pouco a outros. Costuma-se citar como prova do poder físico dos sons a cura da picada das tarântulas. Esse exemplo prova o contrário. Não é preciso nem sons absolutos, nem as mesmas áreas para curar os que são picados por esse inseto. Cada doente precisa, isto sim, das áreas de uma melodia que lhe seja conhecida e de frases que compreenda. O italiano precisa de áreas italianas. O turco precisa de áreas turcas. Cada um só é afetado pelos acentos que lhe são familiares. Seus nervos só se retesam quando o espírito os predispõe a tanto, e este deve compreender a língua que lhe é falada, para que o que lhe é dito possa colocá-lo em movimento. As cantatas de Bernier teriam curado, segundo se diz, a febre de um músico francês. Deixariam febril um músico de qualquer outra nação. Nicolas Bernier, 1665-1734, compositor francês. As mesmas diferenças podem ser observadas nos demais sentidos, até no mais grosseiro deles. Que mudança de impressão não se produz quando um homem tem as mãos postas e os olhos fixos no mesmo objeto e acredita que ele é alternadamente animado e inanimado? Que mudança de impressão não se produz quando um homem tem as mãos postas e os olhos fixos no mesmo objeto e acredita que ele é alternadamente animado e inanimado, embora os sentidos sejam atingidos do mesmo modo? O arredondado, a brancura, a firmeza, o calor morno, a resistência elástica, o arfar repetido, tudo isso não lhe dará mais do que uma impressão tátil agradável, porém insípida, caso ele não acredite que sente um coração cheio de vida a palpitar e a bater sobre tudo isso. Conheço apenas um sentido a cuja afecção não se mistura nada de moral. É o paladar. Por isso a gulodice é o vício predominante das pessoas que não sentem nada. A gulodice é o vício predominante das pessoas que não sentem nada. Portanto, quem queira filosofar sobre a força das sensações deve começar separando das impressões puramente sensuais que recebemos pela via dos sentidos, as impressões intelectuais e morais, das quais estes são mera causa ocasional, evitando assim o erro de atribuir aos objetos sensíveis um poder que eles não têm ou que extraem das afecções da alma que eles representam para nós. Portanto, quem queira filosofar sobre a força das sensações deve começar separando das impressões puramente sensuais que recebemos pela via dos sentidos as impressões intelectuais e morais, das quais estes são mera causa ocasional, evitando assim o erro de atribuir aos objetos sensíveis um poder que eles não têm ou que extraem das afecções da alma que eles representam para nós. As cores e os sons podem muito como representações e signos, mas pouco como simples objetos dos sentidos. Então, aqui, tá? Ó. As cores e os sons podem muito como representações de signos, mas pouco como simples objetos dos sentidos. Sequências de sons e de acordes talvez sejam capazes de distrair-me por um instante, mas para que me encantem e me toquem é preciso que tenham algo de comovente, independentemente de mim mesmo. Cantos agradáveis, mas que nada dizem, logo causam-me enfado, pois não é tanto o ouvido que leva o prazer ao coração, quanto o coração que o leva ao ouvido. Acredito que, estando essas ideias bem desenvolvidas,
nos pouparemos de muitos raciocínios tolos a respeito da música antiga. Mas neste século em que há o empenho de materializar todas as operações da alma e de esquecer toda a moralidade existente nos sentimentos humanos. Mas neste século em que há o empenho de materializar todas as operações da alma e de esquecer toda a moralidade existente nos sentimentos humanos, ou muito me engano, ou a nova filosofia terminará sendo tão funesta para o bom gosto quanto para a virtude. Bacana, cara. Falsa analogia entre as cores e os sons. Falsa analogia entre as cores e os sons. Capítulo 16. Capítulo 16. Falsa analogia entre as cores e os sons. Não há absurdo que não tenha sido sugerido a propósito da consideração das belas artes. Foram encontradas na análise dos sons as mesmas relações que na análise da luz. De pronto, essa analogia foi vivamente adotada, sem um embaraço de prestar contas à experiência e à razão. O espírito do sistema confundiu tudo. Na falta de saber como pintar para os ouvidos, recomendou-se que se cantasse para os olhos. Eu mesmo vi esse famoso cravo, graças ao qual se pretendia fazer música com as cores. Rousseau refere-se ao clavecin oculaire. Clavecin oculaire, invento exposto por Castel em L'Optique des couleurs. Óptica das cores. Mas não admitir que o efeito das cores está em sua permanência e o dos sons em sua sucessão é dar prova de um péssimo conhecimento das operações do espírito. Todas as riquezas do colorido exibem-se sobre a face da terra simultaneamente. Tudo pode ser visto de um só golpe, e quanto mais se observa, maior o encanto. Não é preciso mais do que admirar e contemplar incessantemente. Com o som não é assim. A natureza não analisa nem separa os seus harmônicos, ao contrário, esconde-os sob a aparência do uníssono, ou se porventura os separa, no canto modulado do homem ou no gorjeio de certos pássaros, é sucessivamente uns após os outros. Ela inspira os cantos, não os acordes. Ela dita a melodia, não a harmonia. As cores são apanágio dos seres inanimados, toda a matéria é colorida. Mas os sons anunciam um movimento, a voz anuncia um ser sensível, e somente os seres animados é que cantam. Não é o flautista autômato que toca a flauta, é o mecânico que dosa o sopro e põe os dedos em movimento. Portanto, cada sentido tem um campo próprio. O campo da música é o tempo, o da pintura é o espaço. Multiplicar sons ouvidos simultaneamente ou desenvolver cores uma após a outra é alterar as respectivas economias. É substituir o olho pelo ouvido e o ouvido pelo olho. Dirias que assim como cada cor é determinada pelo ângulo de refração do raio que a dá, também cada som é determinado pelo número de vibrações de um corpo sonoro num tempo dado. Dirias que assim como cada cor é determinada pelo ângulo de refração do raio que a dá, também cada som é determinado pelo número de vibrações de um corpo sonoro no mesmo dado. E como as relações entre esses ângulos e as relações entre esses números são as mesmas, a analogia é evidente que seja. Mas essa analogia é racional, não sensível, e não é da razão que se trata aqui. Em primeiro lugar, o que é sensível e mensurável é o ângulo da refração, não o número de vibrações.
Os corpos sonoros submetidos à ação do ar têm suas dimensões e seus sons incessantemente alterados. As cores são duradouras, os sons são fugazes, e jamais podemos ter certeza de que os sons que renascem são os mesmos que se extinguiram. Ademais, para nós, cada cor é absoluta e independente, enquanto todo som é relativo e só se distingue por comparação. Um som não tem por si mesmo nenhum caráter absoluto que permita reconhecê-lo. Só é grave ou agudo, forte ou fraco em relação a outro som. Em si mesmo não é nada disso. Tampouco em um sistema harmônico poderia um som ter naturalmente tais propriedades. Não é tônico ou dominante, harmônico ou fundamental, pois como todas essas propriedades são apenas relações e o sistema inteiro pode variar do grave ao agudo, cada som muda de ordem e de lugar no mesmo sistema à medida que muda o grau do sistema. Já as propriedades das cores não dependem de relações. O amarelo é amarelo independentemente do vermelho e do azul. Em toda parte ele é sensível e pode ser reconhecido. E uma vez fixado o ângulo da relação que o gera, pode-se ter a certeza de que se trata do mesmo amarelo em qualquer instante de tempo. As cores não se encontram em corpos coloridos, mas na luz. Para que um objeto possa ser visto, é preciso que ele esteja iluminado. Os sons também precisam de um móvel, e para que existam, é preciso a vibração de um corpo sonoro. Essa é outra vantagem em favor da visão, pois a perpétua emanação dos astros é um instrumento natural que atua sobre ela, enquanto a natureza só engendra poucos sons. E a não ser que se admita a harmonia das esferas celestes, é preciso seres vivos para produzi-la. Por aí se vê que a pintura está mais próxima da natureza, enquanto a música pertence mais à arte humana. Percebe-se também que, se uma interessa mais do que a outra, é precisamente porque aproxima mais o homem do homem e nos dá alguma ideia de nossos semelhantes. A pintura é com frequência morta e inanimada. Ela pode transportar-vos para o meio de um deserto, mas os signos vocais, no mesmo instante em que atingem vosso ouvido, anunciam um ser semelhante a vós. Eles são, por assim dizer, os órgãos da alma, e se pintam a solidão, também anunciam que não estáis só. Os pássaros piam, somente o homem canta. E não é possível escutar nem canto, nem sinfonia, sem dizer a si mesmo, outro ser sensível está aqui. Uma das grandes vantagens do músico é a possibilidade de pintar coisas que não podem ouvir, mas é impossível para o pintor representar coisas que não podem ser vistas. O maior dos prodígios de uma arte que atua unicamente pelo movimento é a possibilidade de formar a imagem do próprio repouso. O sono, a calma da noite, a solidão e o próprio silêncio entram nos quadros da música. Sabe-se que o ruído pode produzir o efeito do silêncio e o silêncio o efeito do ruído. Como quando alguém dorme durante uma preleção realizada com voz indiferente e monótona e desperta no instante em que ela chega ao fim. Mas a música atua mais intimamente em nós, ao excitar em um sentido afecções similares às que podem ser excitadas por outros. E como a relação só pode ser sensível se a impressão for forte, a pintura, desprovida dessa força, não pode realizar a partir da música as imitações que esta extrai dela. A natureza inteira pode estar dormindo, mas aquele que a contempla não dorme. E a arte do músico consiste em substituir a imagem sensível do objeto pela dos movimentos que a presença deste excita no coração de quem contempla. A natureza inteira pode estar dormindo,
Mas aquele que a contempla não dorme. E a arte do músico consiste em substituir a imagem sensível do objeto pela dos movimentos que a presença deste excita no coração de quem contempla. Ele não apenas agitará o mar, também animará as chamas de um incêndio. Fará correr os riachos, cair a chuva e engrossar as torrentes. Pintará o horror de um deserto desolador, escurecerá as paredes de uma prisão subterrânea, acalmará a tempestade, tornará o ar tranquilo e sereno, e lançará a partir da orquestra um frescor renovado sobre os arvoredos. Não representará essas coisas diretamente, excitará na alma os mesmos sentimentos que experimenta ao vê-las. Bacana. Um texto fantástico. Então, capítulo 17. Erro dos músicos nocivo à sua arte. Vede como tudo nos conduz incessantemente aos efeitos morais de que falei, e como os músicos que consideram a potência dos sons unicamente pela ação do ar e a vibração das fibras estão longe. Vede como tudo nos conduz incessantemente aos efeitos morais de que falei. E como os músicos que consideram a potência dos sons unicamente pela ação do ar e a vibração das fibras estão longe de saber no que consiste a força dessa arte. Quanto mais a aproxima das impressões puramente físicas, mais a distanciam de sua origem e a privam de sua energia primitiva. Ao abandonar o acento oral e fiar-se unicamente nas instituições harmônicas, a música torna-se mais ruidosa para o ouvido e menos doce para o coração. Ela já deixou de falar, logo não cantará mais, e apesar de todos os acordes e de toda a harmonia, não terá mais efeito algum sobre nós. Capítulo 18. Que o sistema musical dos gregos não tinha nenhuma relação com o nosso. Que o sistema musical dos gregos não tinha nenhuma relação com o nosso. Como essas mudanças vieram a acontecer? Os textos de parte deste capítulo e da quase totalidade do capítulo seguinte são copiados com modificações menores do fragmento manuscrito Origem da Melodia. Como essas coisas vieram a acontecer? Com a mudança natural do caráter das línguas. Sabe-se que nossa harmonia é uma invenção gótica. Os que pretendem encontrar o sistema dos gregos no nosso zombam de nós. O sistema dos gregos não tinha absolutamente nada de harmônico, no sentido em que o entendemos, a não ser para fixar a afinação dos instrumentos em consonâncias perfeitas. Todos os povos que têm instrumentos de cordas são forçados a afiná-los pelas consonâncias, mas os que não os têm possuem em seus cantos certas inflexões que chamamos de falsas, pois não entram em nosso sistema e não podemos anotá-las. É o que foi observado a respeito do canto dos selvagens da América, e é o que deveria ter sido observado também acerca dos numerosos intervalos da música dos gregos, se ela tivesse sido estudada com menos predisposição em favor da nossa. Os gregos dividiam seu diagrama em tetracordes, assim como dividimos nosso teclado em oitavas. E para eles as mesmas divisões repetiam-se exatamente a cada tetracorde, assim como para nós elas se repetem a cada oitava. Similaridade que não pôde ser mantida na unidade do modo harmônico e que nem sequer poderia ter sido imaginada por eles. Porém, como ao falar passamos por intervalos menores do que ao cantar,
É natural que eles considerassem a repetição dos tetracordes em sua melodia oral, assim como consideramos a repetição das oitavas em nossa melodia harmônica. Os gregos só reconheceram como consonâncias as que chamamos de consonâncias perfeitas. Negaram que as terças e as sextas contariam entre elas. Por que isso? É que, por ignorarem o intervalo do tom menor, ou ao menos por terem no proscrito de sua prática musical, e pelo fato de suas consonantes não serem temperadas, todas as suas terças maiores eram elevadas por uma coma, o que por sua vez abaixava as terças menores e por conseguinte alterava igualmente na mesma proporção as sextas maiores e as menores. Imaginemos agora quais noções de harmonia se poderiam ter e quais modos harmônicos se poderiam estabelecer, banindo-se das consonâncias as terças e as sextas. Se o conhecimento das consonâncias admitidas pelos gregos decorresse de um verdadeiro sentimento de harmonia, tê-las iam deixado ao menos nos registros mais graves de seus cantos. A consonância tácita das marchas fundamentais teria dado nome às marchas diatônicas, por elas sugeridas. Longe de terem menos consonantes do que nós, elas seriam em maior número. E atentos, por exemplo, ao baixo do sol, designariam como consonância a segunda do ré. Poder-se-ia perguntar, por que então marchas diatônicas? Por um instinto que em uma língua acentuada e cantante nos leva a escolher as inflexões mais cômodas. Pois dentre as modificações excessivamente fortes que é preciso dar à epiglote para entoar continuamente os grandes intervalos entre as consonâncias e a dificuldade. Pois, dentre as modificações excessivamente fortes que é preciso dar à epiglote para entoar continuamente os grandes intervalos entre as consonâncias e a dificuldade de regular a entonação nas relações demasiado compostas dos mínimos intervalos. Aqui. Poder-se-ia perguntar, por que então marchas diatônicas? Por um instinto que em uma língua acentuada e cantante nos leva a escolher as inflexões mais cômodas. Pois, dentre as modificações excessivamente fortes que é preciso dar à epiglote para entoar continuamente os grandes intervalos entre as consonâncias e a dificuldade de regular a entonação. Pois, dentre as modificações excessivamente fortes que é preciso dar à epiglote para entoar continuamente os grandes intervalos entre as consonâncias e a dificuldade de regular a entonação das relações nas relações demasiado compostas dos mínimos intervalos, o órgão da voz escolhe um meio termo e recai naturalmente sobre intervalos ainda menores que as consonâncias e mais simples do que as comas. Isso não impede que os intervalos mínimos também sejam utilizados nos gêneros mais patéticos. Pois, dentre as modificações excessivamente fortes que é preciso dar à epiglote para entoar continuamente os grandes intervalos entre as consonâncias e a dificuldade de regular a entonação nas relações demasiado compostas dos mínimos intervalos, o órgão da voz escolhe um meio termo e recai naturalmente sobre intervalos ainda menores que as consonâncias e mais simples do que as comas. Isso não impede que os intervalos mínimos também sejam utilizados nos gêneros mais patéticos. De como se deu a degeneração da música, o capítulo 19. De como se deu a degeneração da música. À medida que a língua se aperfeiçoou, a melodia impôs a si mesma novas regras, perdeu insensivelmente algo de sua antiga energia
e o cálculo dos intervalos substituiu a sutileza das inflexões. E assim a prática do gênero enarmônico foi aos poucos abolida. Quando os teatros ganharam uma forma regular, passou-se a cantar apenas nos dois modos prescritos. E conforme as regras da imitação se multiplicavam, a língua imitativa perdeu força. O estudo da filosofia e os progressos da razão, que dão à língua uma maior perfeição e um perfil diferenciado, privam-na também desse tom vivo e passional que em seus primórdios a tornava tão encantadora. O estudo da filosofia e os progressos da razão, que dão à língua uma maior perfeição e um perfil diferenciado, privam-na também desse tom vivo e passional que em seus primórdios a tornava tão encantadora. Desde os tempos de Menalípido e Filoxenes, os sinfonistas, que até então estavam às ordens dos poetas, só compunham sob sua direção e, por assim dizer, ao seu ditado, tornaram-se independentes, e é dessa licença que a música se queixa amargamente numa comédia de Ferecrato, cuja passagem Plutarco nos conservou. Diálogo de música atribuído a Plutarco, edição francesa. Dialogue de Plutarque sur la musique, traduit en français avec des remarques. Remarqué par Monsieur Jean Bourret, Paris, 1735. 735. Soixante 1035. Então, foi então que a melodia, que deixou de ser tão aderente ao discurso, adquiriu insensivelmente uma existência à parte, e a música tornou-se mais independente das palavras. Foi então que desapareceram pouco a pouco os prodígios que ela produzia, quando não era mais que o acento e a harmonia da poesia, e dava a esta um império sobre as paixões que a fala em seguida só pôde exercer sobre a razão. Foi então que desapareceram, pouco a pouco, os prodígios que ela produzia, quando não era mais do que o acento e a harmonia da poesia, e dava a esta um império sobre as paixões que a fala em seguida só pôde exercer sobre a razão. Quando os sofistas e os filósofos floresceram na Grécia, não se viam mais nem poetas nem músicos célebres. Ao cultivar-se a arte de convencer, perdeu-se a de comover. O próprio Platão, apesar de instalado no seio da sabedoria, invejou Homero e Eurípides, denunciou um e não conseguiu imitar o outro. A República. Não tardou para que a servidão aduzisse sua influência àquela da filosofia. A Grécia em grilhões perdeu esse fogo celeste que só inflama as almas livres e não encontrou mais, para exaltar os tiranos, aquele tom com que cantara seus heróis. A interferência dos romanos debilitou ainda mais o que restava à língua de harmonia e de acento. O latim, língua mais rígida e menos musical do que o grego, mostrou-se danoso para a música quando a adotou. O canto empregado na capital alterou pouco a pouco o das províncias. Os teatros de Roma foram nocivos para os de Atenas. Quando Nero recebeu prêmios, a Grécia havia deixado de merecê-los, e a mesma melodia compartilhada pelas duas línguas convinha tão pouco a uma quanto à outra. Suetônio, Nero, Vida dos 12 Césares. Ocorreu por fim a catástrofe que destruiria todos os progressos do espírito humano sem suprimir os vícios criados por eles. A Europa, inundada por bárbaros e subjugada por ignorantes, perdeu de uma só vez suas ciências, suas artes e um instrumento universal de ambas, a saber, a língua harmoniosa, aprimorada.
Os homens grosseiros que o norte engendrara acostumaram insensivelmente os ouvidos de todos à rudeza do seu órgão vocal. Sua voz, dura e desprovida de acento, era ruidosa sem ser sonora. O imperador Juliano comparava o falar dos gauleses ao coachar das rãs. Lang, seção 3, Dictionnaire philosophique, de Voltaire. Por serem as suas articulações ásperas e as suas vocalizações anasaladas e inflexíveis, só poderiam ter dado uma espécie de vigor ao seu canto, a saber, reforçar os sons das vogais, disfarçando assim a abundância e o enrijecimento das consoantes. Reforçar o som das vogais, disfarçando assim a abundância e o enrijecimento das consoantes. Esse canto ruidoso, unido à inflexibilidade do órgão, obrigou os recém-chegados e os povos por ele subjugados a distender os sons para que fossem compreensíveis. A articulação penosa e os sons amplificados concorreram igualmente para banir da melodia todo sentimento de medida e ritmo. E como a passagem de um som para outro era sempre o mais difícil de pronunciar, a única opção era deter-se em cada um deles por mais tempo possível. Com isso, o canto foi reduzido a uma tediosa e lenta sequência de sons trinados e gritados a plenos pulmões, sem nenhuma doçura, sem medida, desprovido de graça. E se de tempos em tempos houve doutos que diziam que era preciso observar longas e breves no canto em latim, ao menos é certo que se cantavam os versos bem como a prosa, e quase não se fazia mais questão de pés e ritmos nem de espécie alguma de canto mesurado. Embora privado de toda melodia, consistindo unicamente na força e na duração dos sons, o canto, auxiliado por consonâncias, oferecia meios próprios para se tornar mais sonoro. Como muitas vozes trinavam sons de duração ilimitada, continuamente e em uníssono, o acaso levá-las-ia a encontrar certos acordes que, intensificando o ruído, fariam com que este parecesse agradável. E assim tiveram início as práticas do descante e do contraponto. Ignoro por quantos séculos os músicos debateram-se com questões vãs suscitadas pelo efeito conhecido de um princípio ignorado. O mais infatigável dos leitores não suportaria a verbosidade de 8 ou 10 longos capítulos de Jean Moury para saber se é a quinta ou a quarta que deve estar no grave, no intervalo de uma oitava, dividida em duas consonâncias. 4 séculos mais tarde encontram-se em Bontempi enumerações não menos fastidiosas de todos os baixos que devem levar a sexta no lugar da quinta. Nesse ínterim, a harmonia insensivelmente tomou as rotas que a análise lhe ia prescrevendo, até chegar à invenção do modo menor e das dissonâncias, ou seja, do que há nela de mais arbitrário e que somente o preconceito nos impede de perceber como tal. Jean de Moury, Speculum Musicae, hoje atribuído a Jacques de Liège. Confere, século XVIII, U19. Giovanni Andrea Angelini, dito Bontempi, História Música, 1695. Remetendo a harmonia como um todo ao princípio, na verdade muito simples, da ressonância das cordas em suas alíquotas, o Sr. Rameau fundamenta um modo menor e a dissonância no pretexto experimento em que uma corda sonora em movimento faz vibrar outras cordas mais longas na 12ª e na 17ª maior. Remetendo a harmonia como um todo ao princípio,
na verdade muito simples, da ressonância das cordas em suas alíquotas, o Senhor Rameau fundamenta o modo menor e a dissonância no pretenso experimento em que uma corda sonora em movimento faz vibrar outras cordas mais longas na 12ª e na 17ª maior, ou grave. De acordo com ele, essas cordas vibram e reverberam ao longo de toda a sua extensão, mas não ressoam. Génération harmonique. Mi 67. Parece-me algo singular em matéria de física, é como se dissesse que o Sol ilumina, mas nada se vê. Essas cordas mais longas, ao produzirem os sons das mais agudas, pois delas se dividem, vibram, ressoam em uníssono, confundem seu som com o dela e parecem não emitir nenhum. O erro é acreditar tê-las visto vibrar ao longo de toda a sua extensão, sem observar adequadamente os nodos. Duas cordas sonoras formam um intervalo harmônico e por isso podem tornar audível ao grave seu som fundamental, mesmo sem uma terceira corda, como mostra, de resto, a experiência confirmada de Tartini. Trattato di musica, secondo la vera scienza dell'armonia, 1754. Mas uma corda não tem por si mesma outro fundamental, além do seu próprio, não faz ressoar nem vibrar os seus múltiplos, unicamente o uníssono e as alíquotas. Ora, como o som não tem outra causa a não ser as vibrações do corpo sonoro, e como onde a causa atua livremente, o efeito sempre se segue, é simplesmente absurdo querer dissociar vibrações e ressonância. Notas do autor. Uma vez obliterada a melodia e concentrada a atenção do músico na harmonia, todos os esforços se voltaram para um novo objeto. Os gêneros, os modos, a gama adquiriram um novo aspecto. As sucessões harmônicas regularam a marcha das partes. E embora essa marcha tenha usurpado o nome de melodia, não se pode ignorar nessa nova melodia os traços da progenitora. Se com isso nosso sistema musical se tornou puramente harmônico, não admira que o acento oral tenha sofrido e que a nossa música tenha perdido quase toda sua energia. O canto tornou-se assim, paulatinamente, uma arte em tudo distinta da fala, na qual tivera origem. Os harmônicos dos sons obliteraram as inflexões da voz, e a música, limitada ao efeito puramente físico do concurso das vibrações, viu-se privada dos efeitos morais que produzia, quando era, em dupla medida, a voz da natureza. O canto tornou-se assim, paulatinamente, uma arte em tudo distinta da fala, na qual tivera origem. Os harmônicos dos sons obliteraram as inflexões da voz, e a música, limitada ao efeito puramente físico do concurso das vibrações, viu-se privada dos efeitos morais que produzia, quando era, em dupla medida, a voz da natureza. O capítulo 20, aqui, o último capítulo, para encerrar aqui, o ensaio sobre a origem das línguas. Relação entre as línguas e os governos. Esses progressos não são nem fortuitos nem arbitrários. Devem-se às vicissitudes das coisas. As línguas formam-se naturalmente a partir das necessidades dos homens, mudam e alteram-se conforme as mudanças das mesmas necessidades. Nos tempos antigos, quando a persuasão tinha lugar de força pública, a eloquência era necessária. De que ela serviria hoje, quando a força pública supre a persuasão? Não é preciso nem arte nem figura para dizer esta é a minha vontade. Que discursos restam a pronunciar ao povo em assembleia? Sermões. E que importa aos que os pronunciam persuadir o povo, se não é este que distribui as mercês?
as línguas populares tornaram-se para nós tão perfeitamente inúteis quanto a eloquência. As sociedades tomaram sua forma derradeira. Nada se altera nelas sem o canhão e a moeda. E como não há o que dizer ao povo além de dai dinheiro, isso é dito com cartazes nas esquinas e soldados nas casas. Para tanto, não é preciso reunir ninguém, ao contrário, devem se manter os súditos dispersos. Essa é a principal máxima da política moderna. Há línguas propícias à liberdade, são as línguas sonoras, prosódicas, harmoniosas, cujo discurso se distingue de longe. As nossas são feitas para os conchavos palacianos. Nossos predicadores se contorcem, suam nos templos, sem que ninguém compreenda o que dizem. Extenuados após terem gritado por 1 hora, eles deixam o púlpito semi-mortos. Tanta fadiga certamente não vale a pena. Em tempos antigos, os oradores eram facilmente compreendidos pelo povo em praça pública, onde todo dia alguém falava sem que precisasse, para tanto, fazer um menor esforço. As arengas dos generais às suas tropas eram compreendidas sem que eles se prostrassem. Os historiadores modernos que quiseram introduzir arengas em suas obras expuseram esses discursos ao ridículo. Que se suponha um homem que discursa em francês para o povo em Paris, na Place Vendôme, e ele pode gritar a plenos pulmões, ouvir-se-á que grita, mas não se distinguirá sequer uma de suas palavras. Heródoto lia suas histórias aos populares gregos reunidos a céu aberto, e o aplauso ressoava por toda parte. Um de nossos acadêmicos que leiam uma memória no auditório mal será compreendido pelos que se encontrem no fundo da sala. Se charlatães de praças públicas são menos abundantes na França do que na Itália, não é porque na França não se deem ouvidos a eles, mas porque não se consegue ouvi-los tão bem. Na opinião do Sr. d'Alembert, o recitativo francês poderia ser anunciado à italiana, mas então seria preciso enunciá-lo perto do ouvido. De outro modo, não se compreenderia absolutamente nada. Ora, afirmo que toda língua com a qual não seja possível se fazer entender ao povo em assembleia é uma língua servil. É impossível que um povo permaneça livre. É impossível que um povo que permaneça livre fale essa língua. Encerrarei estas reflexões superficiais que podem, quiçá, suscitar outras mais profundas com a passagem que as sugeriu a mim. Seria matéria para um exame bastante filosófico observar a partir dos fatos e mostrar mediante exemplos em que medida o caráter, os costumes e os interesses de um povo influenciam em sua língua. D'Alembert, de La liberté de la musique, un mélange de littérature et d'histoire, 1070, 50, 89. 59. Tomo 4. 1070, 59. Duclos, observação a gramatique de Port-Royal. Notas do autor. Desenvolvimento de uma observação feita por Condillac no ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos. Livro 2, capítulo 1, parágrafo 3. Muito bem, então aqui damos por encerrado a leitura do ensaio sobre a origem das línguas de Jean-Jacques Rousseau. Então vamos para a próxima leitura. Estamos pensando aí numa peça oratória magistral do filósofo Marco Túlio Quíqueros, um filósofo romano. Ok.